Gianluigi Buffon anunciou nesta última semana a sua aposentadoria. Um goleiro de primeiríssima linha, carismático, muito vencedor e que simplesmente se tornou um verdadeiro símbolo, uma verdadeira referência da sua posição. Vamos relembrar um pouco da carreira e das conquistas desse extraordinário goleiro e, a propósito, que carreira longa, hein? Vocês se lembram como era o mundo na época em que o Buffon estreou profissionalmente? A gente vai ver isso aqui. Gianluigi Buffon é nascido em Carrara, na região da Toscana, na Itália. Uma região muito famosa e muito histórica. É uma cidade pequena, mas tem grande fama por ser exportadora de mármore, desde a época lá do Império Romano, só para que vocês tenham uma referência da importância histórica aí da cidade. Outra curiosidade é que o Gianluigi Buffon é primo em segundo grau de um outro Buffon famoso no mundo do futebol, Lorenzo Buffon, que foi o goleiro da seleção da Itália na Copa de 1962, então já parece que está na família aí a arte de defender. Os pais dele, por outro lado, não eram diretamente ligados ao futebol, mas eram atletas também, porque dá a entender que é uma família já tradicionalmente ligada ao esporte. E quanto à sua carreira, por conta disso até também, desde muito pequeno ele se interessou por futebol e foi colocado para treinar ali nas escolinhas dos clubes menores, dos clubes mais locais. E você já deve estar imaginando aquele pequeno Buffonzinho fazendo suas defesas, seus milagres desde pequeno, certo? Errado. Errado porque o Buffon nessa época de criança não começou treinando no gol. Ele treinava como meio campo, ou se você preferir em italiano mesmo, ele era um centrocampista. Ele se interessa pela posição de goleiro e resolve que quer ir atrás disso. E o rumo ao qual essa decisão, essa mudança de caminho levou, a gente já sabe, não é? Agora, o que você também sabe é que se você chegou até aqui, é a hora de você deixar o seu gostei para me ajudar aqui no canal e pode se inscrever também se quiser receber mais vídeos. Isso é importante. Caso você esteja assistindo isso no futuro, eu vou deixar também nas recomendações dos cards e no final desse vídeo outros conteúdos falando mais sobre o campeonato e o futebol italiano. Tem muita coisa pra gente explorar aqui nas nossas conversas. Bom, voltando ao assunto, voltando ao Buffon, aí o que acontece? Em 1991 ele vai ainda na categoria de base ao Parma, um clube, digamos, de médio porte da Itália, vamos dizer assim. Não é um clube minúsculo, mas também não está entre os grandões. Ele recusou nessa época propostas também do Milan e do Bolonha. Mas atenção a gente dá ao Milan, que esse sim é um dos gigantes ali da Itália. E ele preferiu ficar em Parma, que era até uma cidade mais próxima da onde ele havia nascido. E assim o Buffon permaneceu nas categorias de base do Parma até chegar aos 17 anos, em 1995, onde ele faz a sua estreia profissional e fica ali jogando no Parma de 1995 até 2001, no momento em que ele é vendido para a Juventus, La Vecchia Signora. Naquele momento, essa transação, pessoal, foi literalmente a maior transação de goleiros ali do mundo do futebol na época. Claro que atualmente os valores dessas transações são muito mais elevados, então esse valor acabou sendo superado. Mas o que importa aqui pra gente é que essa grande negociação aconteceu porque lá, jogando pelo Parma mesmo, ele já se destacou muito. Foi inclusive já convocado para a seleção italiana. E apesar do Parma não ser um dos grandões da Itália, lá nos anos 90 contava com o apoio da Parmalat, aqui no Brasil a gente fala Parmalat, tanto faz, que permitiu que o clube contratasse bons jogadores, formasse alguns times competitivos e chegou a fazer boas campanhas no campeonato italiano mesmo, se classificando para competições continentais, chegou até a ser vice-campeão, perdendo só para a Juventus. E enfim, esses times competitivos permitiram com que o Buffon ganhasse o seu primeiro título. Foi uma Liga Europa, hoje em dia chama Liga Europa, na época se chamava Copa UEFA, mas é o mesmo torneio, e é um grandíssimo torneio. Ele também ganhou uma Copa Itália e uma Supercopa Itália, jogando também pelo Parma. Mas foi na Juventus mesmo em que ele ficou absolutamente consagrado aí para o futebol mundial. Foram inúmeras boas defesas, inúmeros títulos, inúmeros recordes, prêmios de melhor jogador, etc, etc. Como eu mencionei para vocês, ao longo desse período todo, desde a época do Parma até toda essa época da Juventus, também foi goleiro da seleção italiana, onde ele também fez história, obteve uma grande conquista, que a gente vai ver daqui a pouco, mas acho que vocês já se lembram qual é, e assim a coisa foi fluindo aí na vida de Gianluigi, que permaneceu na Juventus até 2018, quando ele resolveu assinar um contrato ali de curto prazo com o Paris Saint-Germain da França, para jogar uma temporada só e tentar conquistar a Liga dos Campeões, o que era um grande objetivo da equipe, que ainda não conquistou esse torneio até o momento em que eu gravo esse vídeo, mas também era um objetivo dele, Buffon, porque seria praticamente a única conquista que ele não teve ao longo da sua carreira. Ficou faltando essa cereja no bolo ali da carreira profissional dele. Mas não deu certo. O PSG não ganhou a Liga dos Campeões e ele acaba voltando para a Juventus, onde ficaria até 2021 e, por fim, 2 décadas depois da sua chegada ao Parma, ele retornaria ao clube onde tudo começou profissionalmente e jogava até semana passada, literalmente, mas para quem estiver assistindo esse vídeo no futuro, ele jogou até o final da temporada 2022-2023, que é esse momento em que nós estamos e em que ele anunciou a sua aposentadoria finalmente. Vamos aqui a alguns dados e curiosidades interessantes sobre a carreira do Buffon. Gianluigi Buffon nasceu em 28 de janeiro de 1978 e, portanto, se aposentou aos 45 anos.
É um goleiro que foi longe aí, uma carreira extremamente longa. Ele tem 1,92 m, é um goleiro alto, mas hoje em dia é uma altura normal para a posição. Ele participou de 975 jogos pelos clubes onde passou, nos quais ele ficou sem tomar gol em 429, ou seja, quase metade aí dos jogos, né? E competindo pelos clubes, ele conquistou 27 títulos. Vamos lá com atenção que a lista é grande. Campeonato Italiano Série A ele venceu 10 vezes e foram as 10 vezes pela Juventus. O Campeonato Italiano da Série B ele venceu uma vez também pela Juventus. Lembrando que a Juventus foi punida e obrigada a jogar a Série B por conta de um escândalo ali de manipulação de resultados, é uma história que a gente pode contar depois. A Copa da Itália ele venceu 6 vezes, sendo uma vez pelo Parma e 5 pela Juventus. A Supercopa da Itália ele venceu 7 vezes, sendo uma vez pelo Parma e 6 dessas conquistas aí pela Juventus. A Liga Europa ele venceu uma vez, que na época se chamava Copa UEFA, como eu já mencionei, conquistou esse título pelo Parma. Já jogando na França, ele conquistou também um campeonato francês, jogando pelo Paris Saint-Germain nessa temporada em que passou lá, e uma Supercopa da França pelo mesmo time. E tem vários recordes pessoais, ele ganhou diversas vezes o prêmio de melhor goleiro do campeonato italiano, ganhou o prêmio de melhor goleiro da Europa inteira, foi eleito o melhor goleiro do mundo, considerando diferentes premiações, 11 vezes, e fez parte daqueles times do ano que eles montam com os melhores da temporada, várias vezes, etc, etc. São muitos prêmios, esses prêmios individuais aqui a gente vai ficar contando até amanhã, então vamos parar por aqui, já deu para entender que o cara não era pouca coisa. E jogando pela seleção da Itália foram 176 jogos, sendo que em 77 deles ele também não tomou gol. E conquistou nada mais, nada menos do que uma Copa do Mundo, a de 2006, que também não é pouca coisa. Quanto aos recordes, é claro que há inúmeros, mas eu escolhi só alguns aqui para ilustrar também. Ele participou das Copas de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. E só não participou da de 2018 porque a Itália não se classificou, senão ele teria participado de 6 Copas, e aí sim ele seria o recordista isolado desse critério. Mas não deu. Ele foi recordista de jogos pela seleção principal da Itália. Ele é o recordista em tempo de jogo consecutivo sem sofrer gols pelo campeonato italiano. Foram 974 minutos consecutivos sem ser vencido. Foi o primeiro goleiro a ficar mais de 500 jogos sem sofrer gols na carreira. É o segundo jogador com mais jogos pela Juventus, participando de 685 jogos, ficando atrás apenas do Del Piero, que tem 705 ou 706, eu não sei, cada lugar diz uma coisa, mas enfim. É o jogador com mais minutos em campo na história da Série A italiana. É o jogador com mais jogos feitos pela Juventus na Série A italiana. É o jogador com mais títulos do campeonato italiano na história, tendo 10 conquistas. E vale notar que muitos desses recordes aqui foram prejudicados, digamos assim, tanto pelo fato da Itália ter ficado fora da Copa, quanto pelo fato da Juventus ficar na Série B uma temporada e pela mudança de time que ele realizou ao ir jogar no PSG. Se ele tivesse ficado na Itália mais esse ano, nesse ano a Juventus também foi campeã italiana, então provavelmente ele teria números ainda maiores em todos esses quesitos. Quanto à Liga dos Campeões, ele participou da Liga dos Campeões 15 vezes e chegou a 3 finais, em 2003, 2015 e 2017. Não venceu nenhuma, mas é claro que isso não depõe contra o sujeito. Vários excelentíssimos jogadores da história não ganharam a Liga dos Campeões, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno também não ganhou, e nem por isso alguém vai dizer que ele era ruim, né? Então vamos lá, cuidado com os comentários que vocês vão fazer aí. E essa, senhoras e senhores, seria a escalação do time, considerando aqueles jogadores que jogaram mais vezes com o Gianluigi Buffon ao longo da sua carreira. Contando clubes e seleção, basicamente vocês vão ver que é o time da Juventus, né, ao longo das décadas que passaram, mas enfim, também é verdade que seria um time bem forte, né? Tem vários jogadores bons aí. Agora, eu perguntei lá no começo do vídeo se você se lembra como era o mundo em 1995, quando o Gianluigi Buffon fez a sua estreia lá pelo Parma. Porque faz tempo, hein? Faz tempo. E para vocês terem ideia do quanto faz tempo, eu anotei alguns fatos para que você se lembre dessa época, ou para quem não viveu essa época, saiba que o mundo já foi um pouco diferente. Nessa época em que ele estreou pelo Parma, caras da música brasileira como os Mamonas ou o Renato Russo ainda eram vivos. O dólar americano em relação ao real valia praticamente 1 para 1. A cotação do dólar era de 97, 99 centavos. Consegue imaginar uma coisa dessas? E outra coisa, dá uma ligada em como eram os telefones celulares na época em que o Buffon estreou como profissional e compare com o smartphone com o qual você talvez esteja vendo esse vídeo nesse momento. As coisas mudaram bastante. E aqui no Brasil, curiosamente, nesse ano em que ele estreou, o campeão nacional foi nada mais nada menos do que o Botafogo. Por coincidência ou não, é exatamente o time que está liderando o Campeonato Brasileiro nessa temporada atual, no momento em que ele se aposenta. Será que vamos ter uma coincidência maior aí mais pra frente ou não? Bom, não sei, mas se você quiser saber mais, eu já deixo a dica aí, você pode se inscrever no canal, porque aqui nós temos falado sobre o Campeonato Brasileiro também, e portanto a gente vai descobrir juntos se essa coincidência vai se concretizar lá na frente ou não. Mas é isso, pessoal. Gianluigi Buffon é um goleiro que para muitos está entre os maiores de todos os tempos e para muitos outros também é o maior de todos os tempos.
Na minha seleção pessoal, particularmente, eu o convoco, eu o colocaria. E certamente ele se tornou uma referência, uma lenda aí da posição. É um cara muito respeitado mesmo pelos rivais e claro que como todo goleiro ele pode em algum momento ter falhado, um dia ou outro, ter tido um mau dia aqui ou ali, mas na média ele era um goleiro de altíssimo nível e de uma regularidade muito grande e por muito tempo. E isso é uma coisa notável. Dificilmente nós veremos por aí muitos outros goleiros sequer parecidos com a sua capacidade, a sua carreira longeva, etc e tal. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Eu espero vocês em breve e até a próxima. Fui!